que as pessoas estão com medo, né? Estão preocupadas. Agora, o Anderson vai um pouco além. Aqui ele pergunta pelo Twitter, esse vírus foi fabricado em laboratório? Olha... Sempre tem uma teoria da conspiração, né? Eu acho incrível né, a capacidade da gente imaginar um monte de coisa que a gente está recebendo em termos de como faríamos os filmes de Hollywood se não fosse então, essa criatividade? Isso a gente ouviu muito, não sei se você recorda, mas na época do início da epidemia do HIV, lá atrás, o pessoal, tinha muita gente que afirmava que ele tinha sido fabricado exatamente para uma população específica, para... Não, nada disso. O coronavírus é um vírus que a gente conhece faz tempo, é um vírus que a gente tem no Brasil, não com esta sequência genética, mas é um vírus que tem publicações aqui no Brasil com esse vírus, é um vírus respiratório, ele causa resfriado comum. Quer dizer, o que está de diferente nesta zoonose? Zoonose é um vírus que vem do animal, transmite para o humano por um contato íntimo, um contato próximo, que a gente imagina que aconteceu lá no mercado de peixe em Wuhan, onde foi o início da epidemia, e a partir daí ele se adaptou, ele tem uma mudança genética, ele se adapta e começa a transmissão. Olha, e o Anderson está entre os preocupados, assim como a Paula, ele também pergunta se a gente não deveria pensar em cancelar o carnaval. E também sobre o uso de máscara em local público. Absolutamente sem nenhum sentido. Aliás, só chamar a atenção, doutora, me reporte na história, o HIV, uma vez eu dei um curso na África sobre, o tema era o que o HIV nos ensinou de bioética. HIV do vírus da AIDS, do vírus né? da AIDS, muito bem. Cometeu-se muitas barbaridades em nome do desconhecimento da infecção. Havia países que exigiam que, para viajar para lá, eu fizesse um exame anti-HIV. Imaginavam que eu poderia controlar a infecção simplesmente impedindo soropositivos de entrarem. Bem, quando eu tenho uma infecção e quando eu tenho um alarme das pessoas, muitas vezes, por isso que é fundamental que as autoridades falem a verdade. Muitas vezes, as desinformações são nocivas e podem gerar, às vezes, o estímulo a algum preconceito. Para não falar de gente, eu vou falar do macaco da febre amarela. A febre amarela veio descendo em direção ao sudeste. Isso foi previsto no modelo do sistema de vigilância. A gente viu a febre amarela descendo através da febre amarela silvestre. E o nosso alarme era o macaquinho que morria. As pessoas associaram o macaquinho à transmissão da febre amarela e começaram a matar macacos. Então, são coisas como essa que as situações extremas, as fake news ou as notícias que se reproduzem em massa, a gente deve tomar muito cuidado. É preciso ter um pouco de compaixão e empatia, sobretudo porque... Apesar de ser uma doença que vem da China, a China está sendo exemplar desse procedimento. E eu tenho notícias de pessoas que se sentem incomodadas, orientais que se sentem incomodadas pela presença das pessoas. Há um sentimento que não pode persistir. Um antiviral para matar o coronavírus, tem alguns relatos, tem gente tentando com sucesso combinações de medicamentos. E não tenho vacina também, diferente de influenza, de gripe H1N1, que eu tenho vacina. Olha, então eu vou fazer a pergunta do Alexandre Comito. Ele quer saber se está sendo desenvolvida uma vacina para combater o coronavírus, e eu aproveito para saber quanto tempo leva para desenvolver uma nova vacina. Como é que é o nome Alexandre. dele? Alexandre, adorei sua pergunta. Sim, a resposta é que sim. Já havia uma vacina desenvolvida para o SARS, aquele de 2002, 2003, que é um coronavírus. Então, isso foi um grande passo que nós não estamos começando do zero, porque já havia uma vacina desenvolvida que nem foi utilizada, que não precisou. Aquele surto lá, acabou. Então, baseado nisso que a gente já conhece, tem pelo menos 3 vacinas já em curso. Alexandre, a comunidade científica está debruçada em cima deste vírus para desenvolver antiviral e vacina. Tem 3 laboratórios tentando. O que fizer primeiro... Tem pelo menos 3 que já estão divulgando as fases do estudo. Agora,
Qualquer vacina nova, Mariana, a primeira pergunta que nós temos que fazer, se você vier vacinar comigo, você vai me perguntar, doutora, antes de me perguntar se ela funciona, você vai me perguntar, ela é segura? Essa vacina que a senhora vai me aplicar pode me causar algum dano? Você não está doente, você quer se proteger contra a doença. Exatamente. Tá, a primeira coisa que eu pergunto então, é a partir de vírus vivo? Isso aí. Então, o que eu quero te dizer é que uma vacina, a gente não pode produzir assim. A gente precisa ter segurança de que a vacina é segura, que não vai causar nenhum dano e, lógico, que ela é eficiente. A segunda pergunta que a gente tem que responder. Isto demora um pouco. Então, você ter uma vacina, os laboratórios, os pesquisadores estão falando que em 3 meses eles podem desenvolver a vacina. Não quer dizer que ela vai estar licenciada, porque daí ela precisa ser testada numa população para ver segurança da vacina e assim vai. Claro.